Olá, hoje a gente vai mergulhar na história de como uma raiz, com aquele gosto de terra e uma cor super vibrante, virou um verdadeiro fenômeno. Essa é a jornada da beterraba, de superalimento a superfeed. A pergunta que não quer calar é essa: como é que a beterraba, de repente, pulou da salada da vovó pra, bom, pra tudo? Porque ela tá em todo lugar, nas cozinhas, nas academias, nos nossos feeds. O que tá por trás dessa popularidade toda? Vamos investigar isso. E quando eu digo em todo lugar, é em todo lugar mesmo. A gente vê a beterraba em sucos para atletas, em pó para colocar no smoothie, dando aquela cor uau pro hummus. E não para por aí não. Ela aparece até como corante em pães e falafels. Essa versatilidade toda é, sem dúvida, um dos segredos do sucesso dela. Então, o nosso roteiro para entender essa história é o seguinte. Primeiro, a gente vai ver a ascensão da beterraba. Depois, a ciência por trás do seu poder. Vamos passar pela cozinha e os cuidados necessários, entender como se cria um fenômeno alimentar e, por fim, fechar com a história do superalimento moderno. Ok, começando pelo começo. Antes de virar moda, a beterraba já era por si só um tesouro nutricional. Só que um tesouro que muita gente nem dava bola. E a primeira pista desse tesouro está na cor. Esse vermelhão intenso não é à toa. Ele vem de uns pigmentos chamados betalainas. E a ciência, incluindo pesquisas aqui do Brasil, já mostrou que essas betalainas são mais do que um rostinho bonito. Elas têm um poder antioxidante altíssimo. E esse é o primeiro pilar da fama da beterraba. Agora a coisa fica séria. É aqui que a beterraba dá o seu grande salto para o estrelato, sabe? No mundo do desempenho físico. O segredo do sucesso tem nome e sobrenome: óxido nítrico. Pensa nele como, sei lá, um maestro da nossa circulação. Ele relaxa os vasos sanguíneos, fazendo com que eles se abram mais. Com isso, mais sangue e, o mais importante, mais oxigênio chegam rapidinho nos músculos. E mais oxigênio, bom, é igual a mais energia e mais resistência. Tá, mas e a beterraba com isso? É aí que a mágica acontece. O processo é bem direto. Primeiro, a gente come a beterraba, que é cheia de nitratos. Segundo, as bactérias da nossa boca transformam esses nitratos em nitritos. Terceiro, lá no estômago, por causa da acidez, os nitritos viram o famoso óxido nítrico. Daí para frente, ele cai na corrente sanguínea e faz o trabalho dele. Simples assim. E olha, isso não é papo de academia. Uma baita revisão de estudos publicada na Nutrients, uma das revistas mais respeitadas da área, botou um carimbo científico nisso tudo. Eles analisaram um monte de pesquisas e a conclusão foi clara. O suco de beterraba melhora e muito a força, a resistência e a tolerância ao esforço. A ciência veio e validou o que os atletas já estavam sentindo na prática. E para quem quer testar esse benefício, a ciência dá até um manual de instruções. O ideal é consumir umas 2 a 3 horas antes do treino. É nesse período que os níveis de óxido nítrico chegam no pico, sabe? Dando aquele gás extra bem na hora que precisa. Muito bem. Agora vamos sair um pouco do laboratório e voltar para a cozinha. Como é que a gente usa a beterraba no dia a dia? E talvez mais importante, tem algum porém nessa história? Aqui a gente tem um dilema clássico: crua ou cozida. Funciona assim: a beterraba crua tem um máximo de nitratos, o que é ótimo para o desempenho. Por outro lado, ela também tem mais oxalatos, que podem ser um problema para algumas pessoas. Já a beterraba cozida tem menos oxalatos, mas o cozimento também pode diminuir um pouco os nitratos. É uma escolha de Sofia, basicamente. E esse é o principal alerta: os oxalatos. Em pessoas que já têm uma predisposição, eles podem ajudar a formar pedras nos rins. Então, a recomendação para quem tem histórico de cálculo renal é consumir com moderação e, de preferência, cozida. Ok, a gente já viu que a beterraba tem base científica e benefícios reais, mas isso é só metade da equação. Agora vamos entender como essa informação vira uma tendência, uma febre, porque a história de um superalimento ela é construída. E essa frase do Bruno Rodrigo, que é um mentor de nutricionistas, diz tudo. Pensa só. O YouTube não é só para ver clipe e gatinhos. É o segundo maior buscador do mundo. Milhares e milhares de pessoas todo santo dia vão lá perguntar sobre nutrição. É um oceano de gente buscando respostas. E claro, existe um método para pescar nesse oceano. Os criadores de conteúdo de nutrição não falam do nada. Eles respondem às perguntas que o público já está fazendo, usam as palavras certas para aparecer na busca, criam confiança e, no final, transformam essa atenção em negócio, oferecendo consultas. É todo um ecossistema. Só que informação pura e simples não viraliza. A verdadeira explosão acontece quando a ciência encontra a imagem perfeita.
A história é vendida com fotos e vídeos que fazem a gente querer aquilo antes mesmo de saber para que serve. E isso aqui é sensacional. Mostra exatamente como essas imagens perfeitas são criadas hoje. Olha a precisão dos comandos de inteligência artificial. Não é mais me dá uma foto de pizza. É pizza ultra detalhada, com luz lateral suave, foco em f2.8, com bolhas na crosta e brilho do azeite. É um nível de controle surreal para criar a perfeição visual. E o resultado? Funciona e como funciona. Um bistrô, por exemplo, triplicou o engajamento nas redes sociais só por trocar as fotos normais dos pratos por essas imagens hiperrealistas. O visual não é só um detalhe, gente. É o motor do negócio. E agora a gente chega na última parte, onde todos esses pontos se conectam para contar a história completa da jornada da beterraba. Basicamente, esse é o ciclo de vida de um superalimento hoje em dia. Começa com uma descoberta científica. Depois, um grupo específico, tipo os atletas, começa a usar. Daí, os criadores digitais pegam essa história e contam para todo mundo. E no final, a tecnologia visual vem e cria aquela imagem perfeita que faz todo mundo desejar. Então, o ponto central é este. A ascensão da beterraba não é só sobre nutrição. É um caso de estudo perfeito de como a ciência de verdade, o marketing digital e a tecnologia visual trabalham juntos para criar um fenômeno cultural. Então, da próxima vez que a gente rolar o feed e ver aquela foto impecável de um suco de beterraba, vale lembrar, aquilo é só a ponta do iceberg. Por trás daquela imagem tem uma história bem mais complexa, com ciência, com estratégia, com benefícios reais, mas também com alguns riscos. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar. Se a comida que a gente vê nas telas é cada vez mais perfeita, às vezes até mais bonita que a comida de verdade, que efeito isso tem na nossa relação com o que a gente come de fato, nas nossas expectativas, nas nossas escolhas? A história da beterraba pode ser só o começo dessa conversa.